Excelentíssimos senhores ministros do Superior Tribunal Militar, de ontem e de hoje, Excelentíssima senhora ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, coordenadora deste seminário, Excelentíssima senhora doutora Maria Esther Henrique Travares, procuradora-geral da Justiça Militar, doutor Eduardo Flores Vieira, defensor público-geral da União, doutor Luiz Henrique Martins dos Anjos, procurador-geral da União, doutor Carlos Aureliano Mota de Souza, aqui representando a Ordem dos Advogados do Brasil, Distrito Federal, doutora Zilá Maria Calado Fadul Petersen, juíza auditora da Justiça Militar, também coordenadora deste seminário, senhores oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, doutor juiz auditor corregedor da Justiça Militar, senhores juízes auditores da Justiça Militar, senhores membros do Ministério Público Militar, demais membros dos poderes legislativos, judiciários, senhoras e senhores oficiais, senhoras e senhores. De início, cumpre registrar nossos agradecimentos às autoridades já nominadas, cujas presenças conferem especial relevo a este seminário e muito nos honra. Somos igualmente gratos aos ilustres palestrantes que gentilmente atenderam o nosso convite para brilhantarem este seminário. Gostaríamos de sublinhar a importância deste conclave, este ano inserido no quadro de eventos comemorativos do bicentenário da criação do decano dos tribunais de nosso país. Como é disso, a chegada do príncipe regente Dom João ao Brasil constitui um marco histórico ímpar por suas múltiplas implicações imediatas e futuras na vida de nosso país, então colônia de Portugal. No âmbito do Judiciário, a criação do Conselho Supremo Militar e de Justiça, em 1º de abril de 1808, e da Casa de Suplicação, em maio daquele mesmo ano, constituíram fatos auspiciosos. Na realidade, eles representam o início do processo de independência do Brasil, do ponto de vista da distribuição da justiça. Daí decorre o especial significado das comemorações promovidas por este tribunal e pela Suprema Corte em regozijo ao transcurso do bicentenário da instituição deste e daquele tribunal. Mas o nosso direito recebia, então, inequívoca e marcante influência do direito lusitano, tanto por sua organização como por inúmeros outros fatores. Portugueses eram os magistrados, advogados, portuguesas as leis então aplicáveis, em particular as ordenações filipinas e os artigos de guerra do conde von Lippe. Em face disso, avulta a conveniência e oportunidade da iniciativa de se formularem convites a eminentes professores e catedráticos de Direito da Universidade de Lisboa para brilhantarem esse seminário com suas ilustres participações como conferencistas. Enfatizamos também o reconhecido saber jurídico de eminentes professores e advogados brasileiros convidados para participarem deste evento, como, por exemplo, o ministro aposentado do Excelso Pretório, professor Francisco Rezec, e o professor Damásio de Jesus, para citar apenas dois. Este seminário tem por escopo analisar as bases doutrinárias do direito penal militar e estimular o debate acadêmico dos temas trazidos à colação. Objetiva também promover o estreitamento do contato entre professores e pesquisadores brasileiros e seus colegas de outras nacionalidades, visando a troca de informações a respeito desse direito especializado à luz das peculiaridades de sua aplicação nos respectivos países. Estamos certos de que, mercê do rico currículo e do inconteste conhecimento de nossos convidados, este seminário haverá de alcançar plenamente todos os objetivos colimados. Nesta oportunidade, devemos destacar e enaltecer o profícuo trabalho desenvolvido pela ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha e pela doutora Zilá Maria Calado Fadul Petersen, idealizadoras deste conclave e incansáveis guerreiras na diuturna batalha de implementação das providências decorrentes. Recebam vossas excelências
nossos antecipados cumprimentos por suas meritórias atuações. Cabe também louvar o trabalho desenvolvido pelas diretorias e diversos setores desse tribunal, envolvidos no seminário, com vistas a viabilizar o pronto atendimento às providências administrativas pertinentes. Recebam todos nossos cumprimentos e nossa gratidão. Agradeço ainda uma vez a presença das autoridades anteriormente nominadas. Formulo votos de pleno êxito a todos os participantes desse seminário e convido a seleta audiência para assistirmos à palestra inaugural que a seguir será proferida pelo professor Jorge Miranda, doutor em Direito e professor catedrático da Universidade de Lisboa e da Universidade Católica Portuguesa. Feitas essas breves considerações, declaro aberto o 7º Seminário de Direito Militar do Superior Tribunal Militar. Ouviremos em seguida a palestra de abertura deste seminário, que será proferida pelo doutor Jorge Miranda, professor catedrático da Universidade Católica e Clássica de Lisboa, sobre o tema Direito Constitucional das Forças Armadas. Antes, porém, vamos conhecer um pouco do currículo do eminente palestrante. Jorge Miranda é doutor em Direito, Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa e professor catedrático desta faculdade e da Universidade Católica Portuguesa desde 1985. Foi presidente do Conselho Científico e presidente do Conselho Diretivo da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. É doutor honoris causa pelas universidades de Pau, Vale do Rio dos Sinos, Lovaina e do Porto. É professor honorário da Universidade Federal do Ceará. No período de 1975 a 1976, integrou como deputado a Assembleia Constituinte Portuguesa. Como deputado, integrou a Assembleia da República em 1976 e, no período de 1980 a 1982, participou da primeira revisão constitucional. É autor dos anteprojetos de Constituição de São Tomé, Príncipe e de Timor-Leste, e de pareceres para reformas constitucionais em outros países africanos de língua portuguesa. É membro de numerosas associações científicas portuguesas e internacionais. Tem proferido conferências, ministrado cursos e participado de congressos em diversos países. É autor de mais de 250 estudos, destacando-se um Manual de Direito Constitucional e uma Constituição Portuguesa anotada em 3 volumes. Senhoras e senhores, com a palavra o doutor Jorge Miranda. Senhor Brigadeiro Ministro Presidente do Supremo Tribunal Militar, senhores Ministros do Supremo Tribunal Militar, especialmente a senhora Coordenadora Ministra Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, minhas senhoras e meus senhores, é com profunda satisfação, mas também sentindo a honra que isso representa, que hoje me encontro aqui proferindo a palestra de abertura deste 7º Seminário de Direito Militar. Há pouco o Sr. Ministro Presidente evocou as leis que vigoravam no Brasil em 1807 e as grandes reformas feitas a quando da chegada de Dom João VI, que ainda não era Dom João VI, ao Brasil. Eu penso que esse momento é um momento extraordinariamente importante para o Brasil, porque foi aí que começou a ser construído o Estado brasileiro. Há muitas vezes uma grande injustiça em relação a Dom João VI, enaltece-se a ação de Dom Pedro I, mas, na minha opinião, Dom João VI é que criou as bases da independência do Brasil. Mas essa vinda de Dom João VI para o Brasil foi também extraordinariamente importante para Portugal, porque permitiu salvar a soberania portuguesa contra as invasões francesas e permitiu também que depois a independência do Brasil fosse uma independência em paz e não uma independência em guerra,
como foram, ao mesmo tempo, as independências das colónias espanholas e como havia sido a independência dos Estados Unidos. Penso que é algo de que nós, portugueses e também brasileiros, nos podemos orgulhar. Esta independência do Brasil, construída por Dom João VI e paulatinamente erguida pelos brasileiros, sem sangue e sem guerra contra a potência colonizadora. Infelizmente, no século XX, o governo português, derrubado em 1974, não compreendeu isso e tivemos que enfrentar guerras em várias frentes até se chegar a uma solução de independência. E por isso, se compararmos o gênio e a lucidez de Dom João VI com a tacanhez e a teimosia dos governantes portugueses antes de 1974, poderemos compreender como eu me sinto profundamente honrado e satisfeito por, neste momento, se estar comemorando o 2º centenário do Poder Judiciário do Brasil, sendo o Supremo Tribunal Militar o seu tribunal decano. Na minha palestra, eu irei focar essencialmente 4 pontos, ou essencialmente 3. O primeiro, que diz respeito às relações entre Constituição e Forças Armadas, ou entre Forças Armadas e Constituição. Depois irei apresentar aqueles princípios que eu considero básicos do tratamento das Forças Armadas num Estado democrático de direito. A seguir, farei um breve relance de direito comparado. E, finalmente, se houver tempo, e se eventualmente nisso estiverem interessados, poderei dar uma informação acerca do modo como, neste momento, em Portugal, as Forças Armadas estão integradas dentro do sistema constitucional. Portanto, será este o roteiro da minha exposição. Em primeiro lugar, relação entre Constituição e Forças Armadas. O ponto básico de que devemos partir é o de que todas as Constituições de todos os Estados, direta ou indiretamente, conferem relevância às Forças Armadas. Não é possível, num Estado soberano, naturalmente, não me refiro a um Estado federado, mas não é possível, num Estado soberano, a sua Constituição deixar de tratar das Forças Armadas. As Forças Armadas ocupam sempre, na Constituição de um Estado, um lugar eminente. Isso por muitos motivos, não apenas por razões históricas, mas também porque as Forças Armadas são um instrumento de soberania. E a Constituição é justamente o modo, a forma jurídica de tratar a soberania. Não há Constituição, portanto, sem tratamento das Forças Armadas. E podemos também acrescentar que num Estado moderno, num Estado de direito, num Estado democrático de direito, essa relevância das Forças Armadas aparece a muitos títulos. Aparece, desde logo, no domínio dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais dos cidadãos em geral, perante as tarefas de Forças Armadas e, mais especificamente, de defesa nacional, direitos fundamentais dos militares dentro da estrutura do Estado e em confronto com os direitos dos demais cidadãos. Depois, essa relevância aparece muito particularmente na organização do poder político. Quem dirige, quem comanda as Forças Armadas. Qual o modo como as Forças Armadas se enquadram na organização do poder político. E aí podemos verificar que há uma enorme diversidade de soluções em razão da diversidade de sistemas políticos. Senhor Brigadeiro Ministro Presidente do Supremo Tribunal Militar, senhores Ministros do Supremo Tribunal Militar, especialmente a senhora Coordenadora Ministra Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, minhas senhoras e meus senhores, é com profunda satisfação, mas também sentindo a honra que isso representa, que hoje me encontro aqui proferindo a palestra de abertura deste 7º Seminário de Direito Militar. Há pouco
o senhor Ministro Presidente evocou as leis que vigoravam no Brasil em 1807 e as grandes reformas feitas a quando da chegada de Dom João VI, que ainda não era Dom João VI, ao Brasil. Eu penso que esse momento é um momento extraordinariamente importante para o Brasil.